Capítulo 137. Carpa Maravilha. Long Shen quase gritou quando viu aquela flor maravilhosa. Esse foi um dos principais ingredientes medicinais necessários para condensar a segunda estrela da arte corporal hegemônica das 9 estrelas, a estrela Alioth. Antes de deixar Fênix Cry, Long Shen já havia perguntado à guilda alquimista e às casas de leilão sobre os ingredientes medicinais. Além de alguns ingredientes medicinais subsidiários, ele não havia encontrado nenhum ingrediente principal. Para refinar as pílulas Alioth, eram necessários apenas ingredientes medicinais de segundo nível ou talvez alguns de terceiro nível, mas esses ingredientes principais eram todos extremamente raros. Mesmo os alquimistas seniors da Guilda dos Alquimistas nunca ouviram falar de muitos deles. Long Shen estava extremamente preocupado então. Agora que ele viu este crisântemo imortal, ele exigiu toda a sua força de vontade para não gritar em estado de choque. 9 folhas apontando para o céu como um imortal apontando o caminho. Sim, este é definitivamente um crisântemo imortal. Long Shen mais uma vez confirmou que não estava errado. Long Shen saltou do penhasco em apenas alguns passos, alcançando o crisântemo imortal. Mas de repente, ele sentiu uma grave ameaça e se esquivou para o lado. Uma enorme piton disparou logo após Long Shen. Se não fosse por suas reações rápidas, ele teria sido mordido por ela. Há uma besta mágica guardando isso. Long Shen ficou surpreso. Alguns ingredientes medicinais mais raros sempre teriam bestas mágicas os protegendo. Ele não esperava que tal situação ocorresse dentro do mosteiro Xuantian. Examinando cuidadosamente esta enorme piton, ele viu que tinha 30 centímetros de espessura e todo o seu corpo era amarelo-ouro. Na verdade, suas escamas até pareciam ter sido forjadas em ouro. Tendo errado, ele agora se virou para Long Shen, ameaçando colocar a língua para fora. Atrás dela havia uma caverna escondida por alguns arbustos curtos. Quando ele estava escalando, Long Shen não estava no ângulo correto para ver isso. Goldscale Python, um suzerano entre as bestas mágicas de segunda categoria. Também é extremamente raro. Eu não esperava encontrar um aqui. O coração de Long Shen tremeu ligeiramente. Durante o julgamento, havia realmente bestas mágicas presentes. Isso significava que não era um julgamento comum. Se você fosse derrotado, não seria totalmente possível que você morresse. Embora todos aqui fossem gênios, suas bases de cultivo estavam apenas dentro do reino da condensação de sangue. Quanto a esta Goldscale Python, ela era extremamente poderosa. Os participantes mais fracos poderiam facilmente perder suas vidas se acabassem encontrando um. Enquanto Long Shen estava pensando, aquele Goldscale Python mais uma vez disparou como um raio, tentando morder Long Shen. Sua boca se abriu quase na mesma altura de Long Shen, 4 longas presas se projetando com um líquido translúcido pingando delas. Pílula Blaze. Long Shen gritou friamente. Estendendo a mão, uma bola de fogo se formou nela. Quando aquela piton escama dourada estava prestes a mordê-lo, ele jogou diretamente aquela bola de fogo em sua boca, recuando ao mesmo tempo. Estrondo. Aquela bola de fogo explodiu dentro da boca do Goldscale Python. Carne e sangue dispararam por toda parte enquanto sua cabeça inteira desaparecia.
A metade restante de seu corpo começou a ter espasmos descontrolados. A expressão de Long Shen mudou repentinamente e ele chutou o cadáver para longe. Vendo que o crisântemo imortal estava completamente intacto, ele suspirou de alívio. Quase foi esmagado pelo corpo do Gold Scale Python. O crisântemo imortal tinha que ser mantido inteiramente intacto. Se parte dela fosse danificada, o efeito medicinal de toda a planta diminuiria drasticamente. Na realidade, aquela Gold Scale Python era extremamente forte. Suas escamas possuíam uma força defensiva incrivelmente poderosa, de tal forma que até mesmo as lâminas eram incapazes de prejudicá-lo. Mesmo um especialista comum em transformação de tendão acharia difícil romper sua defesa. Além disso, poderia até cuspir gás venenoso e, uma vez que você fosse envolvido por esse gás venenoso, mesmo que parasse de respirar, ainda estaria envenenado. Aquele veneno era extremamente difícil de tratar. Mas Long Shen teve sorte desta vez. A maior parte de sua poderosa defesa estava focada em proteger seu corpo externo, enquanto as chamas de Long Shen foram jogadas em sua boca. Mesmo que tivesse 10 vidas, não deveria estar brincando assim. Cavando cuidadosamente a lama, ele extraiu o crisântemo imortal, deixando para trás um pouco de lama em suas raízes. Colocando-o cuidadosamente em uma garrafa de jade, ele o colocou em seu anel espacial. Olhando para o cadáver do Gold Scale Python, ele decidiu não trazê-lo. O poder do Gold Scale Python estava focado principalmente na defesa, não em seu veneno. Portanto, seu veneno não era tão poderoso quanto o do enorme escorpião do deserto. E as cobras sem venenos poderosos não alcançavam muito preço no mercado, nem mesmo a vesícula biliar 1. Então, Long Shen ainda decidiu deixar o cadáver lá. Olhando em volta, ele viu que um pedaço de carne havia caído no mato. Daquele pedaço de carne, ele extraiu um núcleo de cristal do tamanho da palma da mão. O núcleo de cristal continha toda a essência do Gold Scale Python e era extremamente precioso. Seja como remédio, para ser refinado em pílulas ou para ser usado como arma, tudo era possível. Isso foi especialmente verdadeiro para usá-lo para armas. Ao incorporar o núcleo de cristal em uma arma, era possível que essa arma se tornasse muito mais forte. Esses tipos de armas eram chamados de armas espirituais. Armas espirituais só poderiam ser feitas por um poderoso mestre da forja. Com o poder das runas, eles foram capazes de ativar o núcleo de cristal da besta mágica para aumentar o poder da arma. Mas essas armas eram extremamente raras. Mesmo até agora, Long Shen nunca tinha visto um pessoalmente. Este nível de núcleo de cristal ainda era muito baixo para ser forjado em uma arma. Mas ainda deve valer algum dinheiro. Guardando o núcleo, Long Shen continuou em frente, seguindo um pequeno riacho entre duas montanhas. Long Shen sabia que era esse tipo de lugar perto da água que provavelmente continha tesouros naturais preciosos. Tendo encontrado o crisântemo imortal, Long Shen tornou-se muito mais animado. Enquanto ele seguia a água, o pequeno riacho gradualmente se alargou, a água gradualmente ficando mais calma à medida que eventualmente formava um pequeno rio. Depois de caminhar mais 2 horas, sons altos de estrondo vieram da frente. Aproximando-se, ele viu uma cachoeira fluindo como uma fita branca.
Milhões e milhões de gotas de água espirraram enquanto a água caía em cascata nas rochas abaixo. Sob a luz do sol deslumbrante, aquelas gotas de água praticamente pareciam pérolas, de beleza incomparável. No fundo da cachoeira havia uma piscina natural com cerca de 5 quilômetros de largura. A água estava extremamente clara. Ele podia ver facilmente dezenas de metros na água. A cachoeira era como uma fita enquanto a piscina era como um espelho refletindo as montanhas pitorescas, uma visão absolutamente encantadora. Long Shen ficou surpreso com a beleza de tudo isso. Ah, tem peixe nessa água. Long Shen de repente percebeu que havia figuras se movendo na água. Provavelmente eram peixes, mas ele ainda não sabia que tipo de peixe. A água ondulava quando um peixe nadou furtivamente até a superfície para engolir uma fruta flutuante. Maravilha, carpa! Agora Long Shen conseguiu reconhecê-lo. Aquele peixe era do tamanho de uma palma, seu corpo coberto por escamas de 4 cores. Depois de engolir aquela pequena fruta, ela rapidamente nadou de volta para baixo. A carpa maravilha não era uma besta mágica, mas uma espécie de iguaria. Seu sabor era divino, e dizia-se que depois de comê-lo era preciso ter cuidado para não engolir a própria língua. Embora fosse uma espécie de brincadeira exagerada, o sabor da carpa maravilha já havia se tornado lenda, elogiado como uma iguaria para os imortais. Mas a razão pela qual Long Shen o queria não era por seu sabor, mas por seu valor. Abaixo da bochecha da carpa maravilha havia um pedaço de carne. Escondida dentro daquele caroço estava uma pequena bola parecida com uma pedrinha. Quase todo mundo achava que aquela bola era apenas uma espécie de osso duro e a jogava fora, achando que era lixo. Mas as memórias do soberano da pílula de Long Shen disseram a ele que essa era a essência da carpa maravilha. Era um tesouro que podia alimentar a alma. A força da alma de uma pessoa era essencialmente definida com o nascimento. Coisas que poderiam alimentar a alma mais tarde eram extremamente raras. Além disso, a maioria das pessoas nem sabia da maioria desses tesouros. Era exatamente como o crânio do demônio noturno que Long Shen havia obtido do pavilhão Anyun. Dentro do crânio do Night Devil não estava apenas seu núcleo de cristal, mas também sua essência. Long Shen usou a essência do Night Devil para refinar uma pílula que nutre a alma. Mais tarde, ele deu aquela pílula nutridora da alma para Lu Fangir para dar a Meti. Ele não sabia que depois que Meti consumiu aquela pílula nutridora da alma, sua força espiritual cresceu tremendamente. Esse tipo de mudança foi suficiente para abalar o mundo. A força espiritual de Meti já era especial antes. Agora, com a pílula nutritiva da alma de Long Shen, sua energia potencial da alma cresceu explosivamente, chocando todo o Wind Spirit Pavilion. Tanto Meti quanto Lu Fangir se recusaram a contar a alguém sobre sua pílula que nutre a alma. Mesmo eles próprios não sabiam exatamente o que era aquela pílula e tinham medo de implicar Long Shen. Isso era algo que Long Shen não tinha ideia. Olhando para os peixes na água, seu coração batia de alegria. O Undercarp não era o mesmo que o Night Devil. O Night Devil era uma criatura demoníaca cuja natureza inata era violenta e tirânica. Para refinar sua essência na pílula nutridora da alma, a maior parte de sua energia teve que ser descartada, deixando para trás apenas uma pequena porção de essência mais pura.
foi extremamente um desperdício. Mas a carpa maravilha vivia em águas puras, absorvendo naturalmente o chi espiritual do céu e da terra. Não havia impurezas e, portanto, a essência da Wondercarp pode ser absorvida diretamente. Além disso, não houve efeitos colaterais negativos. Rico, eu sou rico. Long Shen ficou muito feliz. Este mosteiro Xuantian era realmente um bom lugar, tesouros podem ser encontrados em todos os lugares. Definitivamente valeu a pena vir. Ele examinou a grande piscina e começou a ponderar. Primeiro, ele precisava testar a profundidade da água e depois pensar em uma maneira de pegar o peixe. Tirando um fio de seda preta, amarrou uma pedra em cima dele e jogou na água. A pedra desceu lentamente. O que é tão profundo? A seda de 300 metros que segurava na mão havia chegado ao fim, mas ele ainda não havia chegado ao fundo. Com uma piscina tão profunda, mesmo que eu faça redes de pesca, seria extremamente difícil pegar qualquer coisa. Além disso, a velocidade de natação do Wondercarp é notoriamente rápida. É simplesmente impossível. Uma vara de pescar não é uma má ideia, mas a eficiência de fisgar um peixe é muito baixa. Não posso ficar aqui o tempo todo. Fazer algumas armadilhas de pesca é uma ideia melhor. Long Shen finalmente decidiu fazer algumas gaiolas de pesca. As gaiolas de pesca eram simples de fazer. Já estava tudo pronto exceto algumas cordas que ele tinha que amarrar. Quando ele era jovem, ele já havia fabricado tais coisas antes, então ele estava muito familiarizado com o processo. Ele amarrou um monte de gravetos em forma de balde, as duas pontas tomando a forma de chifres invertidos. Dessa forma, as pontas ficaram grandes por fora, mas pequenas por dentro. Quando os peixes entrassem, seria extremamente difícil para eles encontrar a saída novamente. Então, eles seriam presos na gaiola. Em menos de uma hora, Long Shen fez 2 gaiolas para peixes. Pensando nisso por um momento, ele tirou sua fornalha de pílulas de seu anel espacial e começou a refinar pílulas medicinais. 15 minutos depois, ele facilmente terminou seu refinamento. Essas não eram verdadeiras pílulas medicinais. Também não havia fórmula de pílula. Long Shen havia acabado de refinar algumas frutas e flores medicinais que cheiravam bem juntas para formar uma espécie de pílula de cheiro bom. Não teve nenhum efeito além de ser a isca de peixe. Tirando 2 longas cordas, ele cortou seções de cerca de 100 metros de comprimento. Amarrando uma ponta nas gaiolas e colocando a isca de peixe dentro, ele selecionou 2 pontos e jogou as gaiolas na água, a outra ponta das cordas amarrada a uma árvore. Depois de montar essas armadilhas, Long Shen encontrou uma bela rocha para descansar. Agora ele só precisava esperar. Sua isca seria atraente para aquelas Wondercarps. 1 hora depois, Long Shen puxou gentilmente uma de suas armadilhas. Levantando lentamente a gaiola para fora da água, ele viu um movimento de dentro. Tirando a gaiola da água, ele viu que havia surpreendentemente 3 Wondercarps coloridas do tamanho da palma da mão. Entregue as carpas maravilhas. Uma voz satisfeita soou. Uma vesícula biliar de cobra é usada na medicina tradicional chinesa. Capítulo 138. Tomando o lugar dos céus.
Long Shen levantou a cabeça e viu 3 pessoas paradas não muito atrás dele. Seus olhos brilhavam quando olharam para Long Shen, não, mais precisamente, eles estavam olhando para sua gaiola de peixes. Garoto, o que você ainda está esperando? Entregue a carpa maravilha. Long Shen assentiu e colocou a gaiola de peixe no chão. Aqueles 3 imediatamente correram e pegaram a Wondercarp com entusiasmo. Eles realmente são os lendários Wondercarp. Ouvi dizer que esta coisa tem um gosto tão bom que ninguém consegue resistir. Não acredito que conseguimos pegá-los aqui, riu um deles. Long Shen observou friamente esses 3 tolos excitados. Ele não disse nada. Ele estava interessado em saber se eles tinham algum cérebro. Pena que não temos onde colocá-los. Anéis espaciais não podem armazenar criaturas vivas. Caso contrário, poderíamos apenas capturar alguns e criá-los. Se conseguíssemos ter uma fazenda infinita de carpas milagrosas, poderíamos comer um banquete a cada refeição, lamentou um deles. Minha família Jal da Montanha do Sul tinha um ancestral do mestre da forja. Você reconhece isso? Um dos homens que estava um pouco vesgo tirou um anel com orgulho. O que é isso? Parece um anel espacial. Os outros 2 ficaram intrigados. Você não entendeu. Isso é chamado de anel de vida. Você pode colocar criaturas vivas dentro dele. Foi feito por um dos ancestrais da minha família Jal. O homem vesgo estava extremamente satisfeito consigo mesmo. Você pode colocar coisas vivas dentro dele. Excelente. Então o irmão Jal também pode colocar seus animais de estimação dentro deste anel de vida. Aqueles 2 olharam para ele com inveja. Tosse, deve ser possível. Mas esta é uma relíquia de um ancestral morto. E por respeito ao seu legado, recuso-me a colocar bestas mágicas dentro dele. Isso seria uma espécie de blasfêmia contra meu ancestral. O homem vesgo tossiu e disfarçou seu constrangimento. Na realidade, anéis de vida eram mais do que capazes de armazenar bestas mágicas dentro deles. No entanto, seu ancestral era apenas meio mestre da forja. Para ser mais preciso, ele realmente era apenas um aprendiz. Portanto, este anel salva-vidas era realmente um produto defeituoso quando comparado aos verdadeiros anéis salva-vidas. Apenas algumas criaturas com forças vitais mais fracas poderiam ser colocadas dentro. Não podia nem armazenar algumas das bestas selvagens mais poderosas, muito menos bestas mágicas. Mas ele se recusou a dizer isso a eles. Então o irmão Jal quer colocar essas carpas maravilhosas dentro deste anel de vida? Perguntou um deles. É claro. Você não tem medo de blasfemar contra seu ancestral. Ah, não é a mesma coisa. Se eu colocasse uma besta mágica dentro, ela iria bagunçar, provavelmente fazendo xixi em todos os lugares. Isso é uma blasfêmia. Mas uma Wondercarp é uma iguaria absoluta. Meu ancestral definitivamente ficaria feliz por tal coisa, então não é blasfêmia, disse o homem vesgo sem corar. Isso, os outros 2 hesitaram um pouco. Agora eles tinham 3 Wondercarp, então cada um deles poderia ter um. Eles estavam um tanto apreensivos para colocá-los todos com o homem vesgo. O que? Vocês 2 não confiam em seu irmão? Todos nós somos seguidores do chefe Lei.
Vocês não têm nem um pouco de confiança. Os outros dois disseram apressadamente: como poderíamos não confiar em você? Estamos apenas curiosos para saber se o anel salva-vidas realmente poderia criar peixes, só isso. Como poderia o homem vesgo não ver através dessa mentira? Mas ele apenas disse levemente: estamos todos perseguindo o chefe Lei. Nossas famílias enviaram muitos benefícios para ele, então o chefe Lei ainda decidiu nos aceitar. Mas depois de chegar aqui, vocês também viram como a competição é intensa aqui. Embora estejamos definitivamente no topo do ranking em termos de poder, nós, bastardo, do que você está rindo? O homem vesgo viu que Long Shen estava rindo e, portanto, apontou para ele com raiva. Oh, nada, vocês continuam. Long Shen fez o possível para conter o riso. Mas esses palhaços tornaram isso extremamente difícil. Pelo que o homem vesgo estava dizendo, Long Shen podia adivinhar que suas famílias já haviam enviado muitos presentes para a família Lei, e essa foi a única razão pela qual Lei Qiansang concordou em deixá-los ingressar em sua facção. Esses 3 idiotas possuíam rostos que só pediam uma surra. Era quase como se ele fosse decepcionar seus pais se não lhes desse uma surra. Lei Qiansang definitivamente não se importaria com essas pessoas. Foi apenas porque recebeu ordens de sua família que as aceitou. Vendo o rosto retorcido de Long Shen, eles presumiram que ele estava com medo deles e não puderam deixar de bufar. Embora nosso poder esteja no topo do ranking, há muitos outros que também têm força no topo do ranking. Existem até alguns que são ainda mais notáveis do que nós. Temos que estar preparados para tudo. Os outros dois assentiram com as palavras do homem vesgo. Embora ambos soubessem que ele estava se gabando de chamar seu poder de classificação superior, eles já estavam claros exatamente que tipo de nível haviam alcançado. Assim, temos que mostrar lealdade e devoção adequadas ao chefe Lei. Só assim poderemos melhorar ainda mais nosso relacionamento com ele. Certo, as palavras do irmão Zhao estão completamente corretas, os outros dois disseram com admiração. Então não suspeite. Entregaremos todas essas coisas ao chefe Lei. O que vocês dois acham? Sim, o irmão Zhao está certo. Se o irmão Zhao não tivesse nos dado esse lembrete, realmente teríamos cometido um erro. Os olhos do irmão Zhao realmente são perspicazes, penetrando em tudo. A expressão do homem vesgo ficou ainda mais satisfeita ao ouvir seus elogios. Você me lisonjeia. Muitos tolos zombam de mim por causa dos meus olhos vesgos. Mas eles simplesmente não sabem que é porque examino as coisas com extremo cuidado, e é por isso que posso ver mais e mais longe do que as outras pessoas. Long Shen quase perdeu o controle de sua risada desta vez. Este homem vesgo realmente sabia como encobrir seu próprio constrangimento. Depois que ele disse isso modestamente, o homem vesgo trouxe o anel salva-vidas para a piscina. Ele absorveu uma grande quantidade de água no anel de vida de um balde. Meu anel de vida tem uma área de 30 metros. Primeiro, tenho que acrescentar um pequeno lago para poder colocar a carpa maravilha, explicou aos outros dois. Absorvendo mais vários baldes de água, ele finalmente adicionou água suficiente e também absorveu sua carpa maravilha em seu anel de vida. Ok, tudo está definido agora. Dê-me também o seu Wondercarp.
Depois de finalmente absorver todos os três Wondercarp, os três se viraram para olhar para Long Shen. Vendo que Long Shen estava olhando para seu anel salva-vidas, o homem vesgo zombou: garoto, aposto que você nunca viu um tesouro tão misterioso antes, certo? Olhe com inveja o quanto quiser. Você é apenas um fracote. Você pensou que poderia ser arrogante só porque tem uma besta mágica de terceiro nível. Qual família não tem bestas mágicas de terceiro nível? Nós simplesmente não sentimos vontade de trazer um aqui. Naquela época, você usou sua besta mágica de terceiro nível para lutar contra a Tiexai tão poderosamente. Agora você se arrepende, certo? Sem uma besta mágica de terceiro nível ao seu lado, você é apenas um caracol inútil. Agora me diga, como você atraiu essas carpas maravilhas? Não seja estúpido ou vamos bater em você. O homem vesgo olhou ferozmente para Long Shen. Os três haviam notado a carpa maravilha muito antes de ele chegar. Mas não importa o método que eles usaram, eles não conseguiram pegar um. Eles até armaram armadilhas sem capturar nenhuma. Eles estavam caminhando ao longo da água na esperança de encontrar um local melhor para pescar quando encontraram Long Shen. E então agora eles desejavam saber com urgência exatamente como Long Shen conseguiu pegar o peixe. Eles até o ameaçaram diretamente para forçá-lo a entregar sua técnica secreta. Ele olhou indiferentemente para os três e sorriu sinceramente: estou muito grato por vocês três terem vindo, de verdade. Menos porcaria. Diga-nos rapidamente o método, aconselhou um deles. Na verdade, eu tinha algo que queria discutir com vocês três. Mas agora eu acho que suas maneiras realmente estão faltando, então vou mudar para um método diferente de conversa. De repente, sua mão disparou sem qualquer aviso, batendo no homem vesgo. O homem vesgo nunca esperou que alguém que ele considerava uma formiga ousasse esbofeteá-lo. Um som extremamente retumbante soou. Sem nenhuma defesa, ele foi lançado voando dezenas de metros, caindo miseravelmente em uma pilha de cardos. Que revigorante! Long Shen não pôde deixar de se elogiar por dentro. Aquele homem vesgo realmente estava agindo de forma muito desagradável. Dar-lhe um tapa deu a Long Shen um grande prazer. Foi incrivelmente revigorante ocupar o lugar dos céus para lhe dar uma lição. Você pediu por isso. Os outros dois gritaram furiosamente e investiram contra ele. Esses dois eram especialistas em condensação de sangue em estágio avançado com horas estáveis. Mas, infelizmente, seus ataques tinham muitas aberturas. Eles estavam usando um padrão de ataque incrivelmente inflexível. Mas ele tinha que admitir, eles realmente estavam agindo muito bem como especialistas, especialmente sua aparência quando gritavam. Uma grande mão bateu em seus dois rostos, e os dois foram imediatamente lançados voando, pousando no homem vesgo. Fosse o ângulo, a postura ou a distância, tudo estava perfeito. Aquele homem vesgo tinha acabado de se levantar vertiginosamente quando aqueles dois se chocaram contra ele, derrubando-o novamente. Desgraçado! Os três rugiram, suas horas explodindo. O tido sangue aumentou quando eles atacaram Long Shen. Mais tapos soaram misturados com gritos miseráveis. Os pássaros que estavam na piscina estavam todos assustados em voo.
Ruídos de tapos e batidas continuaram a soar. Depois do tempo que um bastão de incenso levou para queimar, aqueles gritos e estrondos finalmente pararam. Os rostos dos três agora estavam cobertos de grandes protuberâncias e hematomas, fazendo com que suas cabeças parecessem cabeças de porco. A dor intensa que vinha de seus rostos fazia com que até eles mesmos sentissem que provavelmente não eram melhores do que porcos também. Originalmente, eles pensaram que Long Shen era apenas um discípulo mimado, mais mimado do que eles. Afinal, ele estava apenas contando com sua montaria, que não representava nada de seu poder real. Eles presumiram isso porque, não importa como olhassem para Long Shen, ele não parecia um especialista. Ele não tinha a agressividade e arrogância autoritária de Lei Qiansang. Isso os levou a pensar que ele era apenas um bandido arrogante. Então os três consideraram Long Shen um alvo fácil. Mas depois de uma luta feroz, eles foram oprimidos completa e impiedosamente. Quanto a Long Shen, ele estava relaxado e satisfeito. Ele disse amigavelmente aos três: agora podemos ter uma conversa adequada, certo? Capítulo 139. Colheita abundante. A voz de Long Shen era muito gentil, como se ele estivesse cumprimentando um velho amigo. Seu sorriso brilhante era extremamente sincero. Mas aos olhos deles, aquele sorriso era ainda mais aterrorizante do que uma besta mágica cruel. Quem poderia espancar impiedosamente as pessoas assim e ainda falar tão gentilmente com elas imediatamente depois? Long Shen, você, não exagere! Gritou o homem vesgo com medo. Eu nunca exagerei. Eu só quero ter uma conversa. Eu tenho meus próprios problemas secretos. Você só pode se culpar por deixar crescer uma cara que só pedia uma surra. Se eu não tivesse vencido você, teria medo de que os céus me atingissem com um raio, suspirou Long Shen, impotente. Você? Bem, vamos ao que interessa. Continuando de onde parei, estou muito feliz por vocês estarem aqui. Em meu próprio nome, dou as boas-vindas a vocês três com meus sinceros parabéns. Long Shen até bateu palmas algumas vezes para eles antes de continuar. Estava com falta de mão de obra, mas sua chegada resolve totalmente esse problema. Acontece que eu precisava de algumas pessoas para me ajudar a fazer algumas gaiolas para peixes. E você, senhor Vesgo, eu realmente devo agradecê-lo por me trazer tal presente. Eu realmente devo me desculpar por minha grosseria anterior. Então, espero que você não me faça sentir mais culpado por aquela surra. Você entende, certo? Long Shen estendeu a mão, seu significado óbvio. Se ele não entregasse seu anel salva-vidas, Long Shen teria que se sentir ainda mais culpado. Por favor, isso é do meu antepassado, ok, vou dar a você. O homem vesgo estava prestes a recusar quando Long Shen começou a encolher os ombros e as pernas como um aquecimento. Ele imediatamente jogou fora seu anel salva-vidas. A sinceridade do irmão Zhao é realmente demais, eu realmente não posso aceitar. Bem, acho que estou ficando com o coração mole. Não há necessidade de me agradecer, suspirou Long Shen enquanto pegava o anel salva-vidas. A visão do homem vesgo escureceu quando ele ficou tão tonto de raiva que quase desmaiou. Essa pessoa realmente era muito sem vergonha.
Quem agradeceria a alguém por roubá-los? Long Shen, você também é de uma família poderosa. Como você pode ser tão canalha? Essa é a conduta de uma pessoa pequena, disse um deles indignado. Não, não sou de uma família poderosa. Portanto, ser uma pessoa pequena é apenas da minha natureza. Ser canalha é minha virtude, roubar é minha profissão e espancar os outros deveria ser meu maior hobby. Long Shen tentou usar seu sentido divino para entrar no anel de vida. Os três ficaram verdes de raiva com essa exibição vergonhosa. Isso derrubou completamente sua compreensão como nobres discípulos. Long Shen não se importava nem um pouco com seu status. Isso os enfureceu e os aterrorizou. Em apenas algumas respirações, Long Shen rompeu a marca espiritual original do anel de vida e conseguiu ver o que havia dentro. O que surpreendeu Long Shen foi que um anel de vida realmente não era o mesmo que um anel espacial. Em vez de ser uma área limpa e quadrada, tinha a forma de uma esfera. Tinha uma área de cerca de 30 metros. Dentro havia alguns pequenos jardins. No meio havia também um pequeno lago. Ao redor havia alguns pequenos arbustos e plantas. Interessante. Long Shen pegou seu crisântemo imortal e o colocou no anel de vida. Usando sua força espiritual, ele cavou um pequeno buraco e o plantou dentro. Originalmente, o crisântemo imortal, apesar de deixar um pouco de seu solo original em torno de suas raízes, teria morrido em 3 dias em seu anel espacial. Isso porque os seres vivos não podiam ser armazenados dentro de um anel espacial. Mesmo as plantas vivas não podiam ser armazenadas sem que morressem. Mas neste momento, o crisântemo imortal ainda não havia morrido. Embora plantá-lo aqui não permitisse que continuasse crescendo, pelo menos não morreria. Um crisântemo imortal vivo era muito mais útil do que um morto. Isso porque, uma vez que um precioso tesouro natural morresse, uma parte de sua essência seria perdida assim. Isso era algo que não podia ser evitado. Mas agora com o anel de vida, este crisântemo imortal poderia viver por mais tempo. Foi uma pena que a qualidade deste anel de vida fosse muito inferior. Caso contrário, o crisântemo imortal poderia ter continuado a crescer dentro do anel da vida. Devido a este anel, não vou roubar suas peças. Long Shen acenou com a cabeça contente. Eles relaxaram quando ouviram isso. Mas o homem vesgo estava cheio de dor. Embora ele não tivesse nenhum uso importante para aquele anel de vida, ele sempre agiu como se fosse algum item divino. Isso porque essas coisas eram incrivelmente poucas em número, e apenas algumas pessoas já possuíram ou até mesmo viram uma. Não importa com quem ele estivesse, desde que exibisse seu anel salva-vidas, ele se tornaria imediatamente o centro das atenções. Com suas habilidades de se gabar, ele falava da glória de seu ancestral. Além disso, como o anel salva-vidas não era tão prático, não faria com que outros o roubassem. E assim nunca foi arrebatado. Mas agora ele havia encontrado Long Shen. E acabou de acontecer que Long Shen precisava de tal coisa. Isso fez o coração do homem vesgo sangrar. Senhor Vesgo. Meu sobrenome é Jao, retorquiu o homem vesgo. Irmão Jao Vesgo. Meu nome é Jao Tianhao. Tapa. Um tapa de brinco pousou em seu rosto enquanto Long Shen se enfurecia. Agora seu nome é Olhos Vesgos.
Se você ousar interromper de novo, vou jogá-lo na água para alimentar os peixes. O homem vesgo olhou para Long Shen, mas não ousou abrir a boca novamente. A essa altura, ele estava completamente apavorado com esse canalha sem vergonha. Com um aceno de mão, Long Shen de repente cobriu os três com um pó branco. Os três foram pegos de surpresa, mas não sentiram imediatamente nada de estranho no pó. Mas depois de um tempo, eles sentiram que algo estava errado. Seus corpos estavam ficando insuportavelmente coçando, especialmente em torno de suas feridas. Eles não aguentaram e começaram a coçar. Assim que eles coçavam, até suas entranhas coçavam e eles não podiam deixar de gritar. Eu vi que vocês não gostam de ser cooperativos, então eu dei a vocês um pouco de pó de coceira. Agora podemos discutir negócios. Long Shen estendeu a mão, dando-lhes 3 pílulas medicinais. Esta é uma cura temporária. Pode parar a coceira por 2 horas. Contanto que todos trabalhem corretamente, 2 horas depois, darei a vocês a cura completa. Se você for teimoso, pode optar por não comê-lo. Mas vou lhe dizer agora que meu pó de coceira não é comum. Sem arranhar a própria pele, não há como impedir. Os três com raiva decidiram comer obedientemente sua cura. Imediatamente após consumi-lo, a coceira desapareceu completamente. Era como se aquela coceira anterior tivesse sido apenas um sonho. Ok, agora eu vou te dar seus trabalhos. Vá cortar alguns galhos para tecerem gaiolas para mim. Faça-os de acordo com os padrões da gaiola que tenho aqui. Se cada um de vocês não conseguir fazer um em 2 horas, não há antídoto. Depois que ele terminou de dizer isso, os três continuaram a olhar tolamente para ele. Ele riu sinistramente. Você pode continuar parado aí, mas eu garanto que 2 horas depois, você estará com tanta dor que não vai querer viver. Os três empalideceram e imediatamente entraram em ação. Eles começaram a cortar galhos e tecê-los de acordo com a gaiola de Long Shen. Mas Long Shen realmente superestimou esses discípulos mimados. As coisas que eles teceram fizeram Long Shen amaldiçoar. Havia tantos espaços enormes entre seus galhos que até uma tartaruga seria capaz de nadar por eles, como poderia ser usado para pescar. Ei, trabalhe corretamente. Você, vesgo, não disse que pode ver através das coisas com precisão. Você está fazendo gaiolas ou um barco? Isso parece a forma certa. Long Shen finalmente não teve escolha a não ser ensiná-los a trabalhar um passo de cada vez. Só nessa época Long Shen teve a chance de verificar sua segunda gaiola de peixes. Puxando-o para fora, salpicos vieram de dentro. Na verdade, há 7 neste aqui. Afinal, Long Shen havia deixado esta gaiola na água por cerca de 2 vezes mais. Ele verificou a pílula medicinal que havia embrulhado na grama e colocado dentro da gaiola. Apesar de ter ficado de molho na água por tanto tempo, não se dissolveu muito. Long Shen pensou sobre isso e decidiu pegar uma adaga e cortar a pílula medicinal em pedaços menores. Dessa forma o sabor liberado seria ainda mais denso. Ele então jogou de volta na água. Voltando ao seu local original, ele viu que os três terminaram de tecer. Embora ainda houvesse muitas pequenas lacunas, eles usaram alguns galhos mais finos para encobrir essas manchas. Embora fosse feio,
pelo menos poderia ser usado para pescar mais peixes. Uma vez que eles nadassem, eles não seriam capazes de escapar. Neste momento, suas 3 expressões eram um tanto feias. Seus corpos tremiam incessantemente. Obviamente, o pó de coceira já havia começado a afetá-los novamente. Mas com a experiência da última vez, eles não se atreveram a se arriscar novamente e só puderam suportar amargamente. Vendo Long Shen chegar, os 3 olharam para ele com expectativa. A essa altura, eles já haviam percebido o quão aterrorizante Long Shen era e não ousavam fazer nada para provocá-lo. Long Shen entregou-lhes novas pílulas medicinais que poderiam deixá-los parar a coceira por 6 horas. Ele sabia com sua experiência anterior, eles não ousariam correr. Os 3 ficaram à beira d'água, tecendo gaiolas de peixes para ele. Nem é preciso dizer que, sob essa pressão, sua habilidade de tecelagem disparou rapidamente. Se chegasse o dia em que não pudessem mais cultivar, ainda poderiam contar com a tecelagem para ganhar a vida. Depois de um dia inteiro, eles tecerão mais de 30 gaiolas para peixes. Long Shen os jogou na água, colocando-os a pelo menos várias centenas de metros de distância para atrair mais peixes. Cada volta na piscina levaria cerca de 4 horas. Ele circulava continuamente, levantando as gaiolas e coletando os peixes dentro. Como a pílula medicinal tinha seus próprios limites, Long Shen não precisava de mais gaiolas. Ele colocou os 3 para trazer as gaiolas para ele enquanto ele apenas ficava sentado lá, esperando que trouxessem bordes de Wondercarp. 2 dias depois, o anel salva-vidas de Long Shen continha centenas de Wondercarp. Long Shen finalmente decidiu parar de pescar. Uma razão era que a pílula medicinal finalmente havia se dissolvido, e a outra razão era que ele temporariamente tinha peixes suficientes para seu uso. De qualquer forma, ele ficaria no mosteiro Xuantian no futuro. Ainda haveria chances de ele conseguir mais, então não havia necessidade de ele levar todos os peixes embora. Um pequeno incêndio estava queimando ao lado da piscina. Dezenas de Wondercarp estavam sendo cozidas, o cheiro fazendo as pessoas babarem de desejo. Até Long Shen teve que engolir constantemente sua saliva. Ok, vocês todos trabalharam duro. Esses peixes podem ser sua recompensa. Depois de comer, você pode ir embora. Long Shen assumiu a liderança para pegar um peixe e começou a comê-lo. Assim que ele mordeu, o sabor imediatamente explodiu em sua boca, fazendo-o querer comer ainda mais. Depois de comer apenas aquele, ele entregou o antídoto para o pó de coceira para eles e saiu sozinho. Os 3 o observaram sair e depois se entreolharam. Eles começaram a devorar a comida descontroladamente. Em apenas um breve momento, eles terminaram completamente sobre todos eles. Esse Long Shen não é tão ruim assim, suspirou um deles, lambendo os lábios. Você absolutamente não pode deixar o chefe Lei ouvir isso. Lembre-se em qual facção nós estamos, disse o homem vesgo. Os 3 de seus corações tremerão e eles assentirão apressadamente. Ok, apenas deixe esse assunto passar assim. Ninguém diz nada. Caso contrário, se o chefe Lei souber disso, pode achar que somos inúteis demais e nos expulsar, continuou solenemente. Depois disso, os 3 também se afastaram deste lugar. Claro, Long Shen não se importava com o que aqueles 3 pensavam dele.
De qualquer forma, ele já havia obtido algo de bom. Depois de tratá-los com tal banquete, eles ficaram quites. Caminhando sobre uma pequena montanha, uma voz de repente atraiu sua atenção. Capítulo 140. Orquídea de 9 folhas. Long Shen. Long Shen se virou surpreso ao ver uma donzela olhando para ele. Tu és? Ele não a reconheceu, mas ela chamou seu nome. Sou tio. Nós dois fazemos parte da facção da irmã Vanher, ela explicou apressadamente. Ah, você precisa de alguma coisa? Perguntou Long Shen. Ouvi dizer que a irmã Vanher está lutando contra Lei Qiansang. Aparentemente, não é tão longe daqui, ela disse preocupada. Então eu desejo a eles uma boa luta. De qualquer forma, vou indo agora. Balançando a cabeça, Long Shen se preparou para sair. Ele definitivamente não tinha nenhum interesse em assistir aquilo. Ele ainda precisava gastar seu tempo procurando alguns tesouros melhores. Ele não tinha tempo para esse absurdo. Vendo que Long Shen não se importava com Tang Vanher, Tio o agarrou e disse com raiva: o que você está dizendo? Você faz parte da facção da irmã Vanher, então você deve ser leal e nunca traí-la. Ao não se importar com a segurança dela, isso é justamente traí-la. Você ainda tem cara. Como você enfrentaria os heróis do mundo se... Ok. Você me deu uma dose de você. Se você continuar falando, eu realmente serei pintado para me tornar um pecador completamente perverso. Tudo bem, eu vou com você. Long Shen se rendeu apressadamente. A boca dessa garota realmente era muito cruel. Como você pode colocar isso dessa maneira? O que quer dizer com você conseguiu uma dose de mim? Você apenas não tinha visto claramente o seu próprio erro. Desde que a irmã Vanher convidou você pessoalmente, você tio solenemente, incessantemente o repreendeu. Ok. Se continuar falando, a briga vai acabar quando chegarmos lá. Quer saber, isso vai ser bom. Não vamos. Long Shen impacientemente a interrompeu. A boca dessa garota realmente não tinha fim. Ah, isso mesmo. Então vamos ver como está a irmã Vanher. Assim que este assunto terminar, terminarei de lhe contar sobre seus problemas. Como pessoa, você deve ser correto e correto. Seus objetivos de cultivo devem ser claros. Tio assentiu. Irmã Tio, posso te fazer uma pergunta? Perguntou Long Shen. Pergunta à vontade. Você tem algum homem perseguindo você? Ele perguntou curiosamente. Ela se assustou e balançou a cabeça. Não, por quê? Oh, entendi. Long Shen assentiu. O que? Nada. Faz sentido, certo? Qual é a sua relação com Tang Vanher? Perguntou Long Shen de repente. Meu avô providenciou para que a irmã Vanher tivesse uma empregada pessoal próxima. Já acompanho a jovem há 10 anos. Estou encarregado de sua segurança e dos vários trabalhos de que ela precisa, disse tio. Ah, então ela era uma empregada doméstica intrometida. Não é de admirar que ela estivesse sempre repreendendo e tagarelando. Você disse que Tang Vanher estava lutando contra Lei Qiansang. Aquele gorila Lei não gosta da irmã Vanher. Por que eles estariam brigando? Dar às pessoas apelidos como esse é um grande não. Então eu vou retirar esse apelido. Mas irmã Tio,
por favor responda minha outra pergunta. Long Shen interrompeu apressadamente sua repreensão novamente. Você tem razão. Que Lei Qiansang gosta da irmã Van'er. Mas quando um homem se sente atraído por uma mulher, eles raramente tentam cortejá-la e persegui-la. Em vez disso, eles gostam de usar força marcial para impressioná-los e subjugá-los, fazendo com que ela os siga inabalavelmente. Essa é a maneira normal que vocês homens gostam de lidar com as coisas, disse Tio. Long Shen revirou os olhos. Ela precisava insultar todo o seu gênero. Ele queria refutá-la por incluí-lo em sua descrição, mas isso não seria dizer que ele não era um homem. Ele decidiu apenas ficar em silêncio. Mas as palavras dela fizeram com que ele ganhasse uma nova compreensão do mundo do cultivo. A atratividade de um homem estava diretamente relacionada à sua força marcial. Era como no reino animal. Apenas os gorilas fortes tinham qualificação para ter mais companheiras. Embora ele zombasse de tal sistema, tendo entrado no mundo do cultivo, ele viu que todo o resto era inútil. Força marcial era a única coisa em que alguém podia confiar. Além disso, os padrões do mundo do cultivo eram completamente opostos aos do mundo secular. Eles eram incrivelmente bárbaros. Praticamente não havia moral ou ética. Força era tudo. Long Shen suspirou tristemente. Ao viver neste mundo, também mudarei para me tornar assim. Porque eles estão brigando, ele seguiu. Parece que eles notaram um tesouro ao mesmo tempo. Ninguém quer desistir do outro, então eles só podem usar a força marcial para resolvê-lo, explicou Tio. Um tesouro. Os olhos de Long Shen brilharam. Algo que poderia fazer Tang Van'er e Lei Qiansang lutarem sem hesitação definitivamente tinha que ser algo bom. Tosse, agora que a irmã Van'er caiu em perigo, como sua subordinada, devo salvá-la, mesmo que eu tenha que andar pelo fogo e pela água, sacrificando minha vida. Para retribuir a gentileza e o patrocínio da irmã, definitivamente devo ajudar a irmã a obter este tesouro, disse Long Shen lealmente. Ao mesmo tempo, sua velocidade disparou enquanto ele corria ainda mais rápido. Tio ficou surpresa, mas então ela sorriu com gratidão, pensando que Long Shen finalmente havia acertado as coisas e se tornado uma boa pessoa. Parecia que ela não percebeu que as palavras de Long Shen sobre ajudá-la não foram totalmente sinceras. Vendo Long Shen correndo para frente, ela também acelerou. Mas o que a surpreendeu foi que agora que ele havia acelerado, a velocidade dela era incomparável com a dele. Além disso, ela também podia ver claramente que, apesar de sua velocidade, ele não estava usando nenhuma habilidade de batalha. Tio tentou acompanhá-lo ao máximo que pôde, mas mal conseguiu segui-lo. Passando por uma montanha, chegaram a um vale. Dentro do vale, dezenas de pessoas estavam lutando de forma excepcionalmente intensa. Do lado de fora daquela multidão de luta estavam duas pessoas em frente a um penhasco. Um deles era excepcionalmente grande, enquanto o outro era excepcionalmente flexível e gracioso. Eles eram naturalmente Lei Qiansang e Tang Van'er. Linhas finas de luz cobriram todo o corpo de Lei Qiansang. Eles estavam constantemente piscando, eles eram, na verdade, incontáveis fios de relâmpagos. Com raios ao redor de seu corpo, até mesmo seu olhar era como um raio. Um único soco dele fez o espaço crescer como se estivesse explodindo.
Quanto a que estava de frente para ele, Tangvanr, o vento soprava em seu corpo. A cada volta de sua mão, lâminas de vento disparavam. Suas lâminas de vento a cercaram. Sua imponência não perdia nem um pouco para Lei Qiansang. Lâminas de vento e relâmpagos colidiram continuamente. O trovão soou continuamente. O chão abaixo deles foi esmagado pedaço por pedaço. É realmente um show raro. Os dois possuíam um poder incrivelmente grande. Era uma rara ocasião poder ver uma luta dessas. O que você está apenas observando? Vá rapidamente ajudar. Tio também chegou. Tosse, não estou apenas observando. Estou examinando a situação e elaborando um plano de batalha. Só então poderei realmente ajudar a irmã Van'er, explicou Long Shen com astúcia. Na realidade, Long Shen não queria agir. Seria melhor para ele conservar seu verdadeiro poder. Além disso, ele só foi atraído para a facção de Tangvan'er porque ela o enganou. Quem sabia exatamente quais planos ela tinha para ele no futuro? O fato de ela ainda não ter ferrado com ele já era uma sorte. Que é razoável. Então, rapidamente termine de observar. Eu vou ajudar primeiro. Tio realmente acreditou nele e pulou no vale, correndo para a multidão. Só então Long Shen percebeu que a enorme confusão de uma luta estava dividida entre os dois lados. Depois de um olhar cuidadoso, ele percebeu que a massa estava dividida entre as facções de Lei Qiansang e Tangvan'er. Ele só descobriu porque viu alguns rostos familiares. Eles deveriam ter sido pessoas que tiveram suas famílias estabelecidas em seus cargos e não aqueles que Lei Qiansang ou Tangvan'er conheciam pessoalmente. Não era de admirar que eles tivessem essa oportunidade. Este foi o melhor momento para eles mostrarem seu poder para suas facções. No entanto, parecia que o time de Tangvan'er estava um pouco mais fraco. Quem sabe se era porque sua facção era simplesmente mais fraca ou se os membros mais fortes ainda não haviam chegado, mas sob a pressão de seus oponentes, eles foram forçados a recuar passo a passo. Mesmo a adição do pico de poder de condensação de sangue de Tio não mudou isso. Eles estavam presos em uma posição inferior. Depois de examinar brevemente o campo de batalha, Long Shen começou a procurar, finalmente encontrando o que procurava. Uau, então era a orquídea de 9 folhas. Não é de admirar que eles lutassem. A orquídea de 9 folhas era uma planta medicinal extremamente rara. Teve muitos usos. Mas seu principal uso era nutrir o corpo. Sua poderosa energia medicinal pode aumentar a força do corpo físico. Mesmo comendo diretamente não foi problema. Mas se fosse refinado em uma pílula medicinal, seu efeito se multiplicaria. Além de aumentar muito a força do corpo físico, também tinha o efeito de suavizar a pele e reduzir as rugas, deixando a pele de uma pessoa ainda mais lustrosa. Era óbvio que Lei Qiansang estava atrás da orquídea de 9 folhas para aumentar sua própria força física. Quanto a Tangvan'er, parecia mais provável que ela estivesse atrás desse tesouro divino porque poderia imediatamente torná-la ainda mais atraente. Quanto mais bonita a mulher, mais beleza ela desejaria. E assim nenhuma das partes deixaria a outra obtê-lo, levando-os a lutar. E assim que a notícia de que eles começaram a lutar foi transmitida, os especialistas de suas facções se reuniram para ajudar.
Até Long Shen ficou um tanto atraído pela orquídea de 9 folhas. Sua nutrição do corpo físico foi definitivamente milagrosa. E para os cultivadores de condensação de sangue, ele poderia não apenas nutrir o corpo, mas também expandir os meridianos. No entanto, o corpo de Long Shen já havia sido melhorado pelo especialista do mundo espiritual. Long Shen estimou que, mesmo que obtivesse a orquídea de 9 folhas, não teria muito efeito sobre ele. Mas se ele o refinasse em uma pílula medicinal, poderia ser um tanto eficaz. A orquídea de 9 folhas estava localizada em um penhasco. Para chegar lá, ele teria que passar pela batalha. Isso seria muito óbvio e suas chances de obtê-lo seriam muito baixas. Além disso, se ele tentasse passar por aquela multidão, ele definitivamente seria reconhecido. Então não havia como ele não estar envolvido na luta. Ele não poderia ir diretamente para a orquídea de 9 folhas. Depois de observar por um tempo, ele percebeu que ambas as partes estavam completamente focadas uma na outra. Eles não estavam prestando muita atenção na orquídea de 9 folhas. Além disso, embora estivessem lutando, não era uma batalha de vida ou morte. Ambos os lados estavam se segurando. Não deve haver muita mudança por um tempo, muito menos mortes. Como foi uma batalha tão prolongada, talvez seja possível para ele escapar sem que ninguém perceba. Ele deixou que eles batessem um no outro e roubassem furtivamente aquela planta medicinal. Long Shen sorriu e começou a se retirar furtivamente quando um grito soou. Maldito Long Shen, apresse-se e venha ajudar.